Fala pessoal, bem-vindos ao Lab Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e trago hoje a nossa primeira aula de preparação para o Enem. Na aula de hoje resolveremos 5 questões, tá? Excepcionalmente hoje são 5, do capítulo que trata das representações de números. E aí, sem mais enrolações, vamos para as questões. Questão 1, Enem 2022. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, 1,35 bilhão de reais em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi, e aí tem as alternativas. Pessoal, então olha só. Existem várias formas de representar um número, tá? Uma quantidade. A forma destacada aqui na questão, esse 1,35 bilhão, é uma forma mista. Ela une algarismo com palavras, tá? A ideia da questão é substituir essa palavra pelos algarismos de forma que só escrevamos algarismos. É isso que o estudante fez. Para poder fazer isso, a gente tem que ter em mente qual que é a escrita do bilhão, para começar, né? Então você pode puxar pela memória aí como é que eu escrevo bilhão, mas caso você não lembre, lembre-se que você tem que ter em mente, no mínimo, que o nosso sistema ele meio que ele avança em classes, né? Classes de 3 algarismos. Como assim, Thiago? Bom, partindo do 1. O 1 ele trata da unidade, né? O 1 é uma unidade simples. Se você acrescenta 3 zeros, você está aumentando uma classe nesse número e ele passa a valer 1000. Ele entra para a classe dos milhares, tá? Se você acrescenta mais uma classe com 3 zeros, você passa para 1 milhão. E se você acrescenta mais uma classe, você chega finalmente no bilhão. Então a nossa ideia aqui vai ser escrever aquele 1,35 posicionando nessa ideia do bilhão. Então, olha só, a classe do bilhão é essa aqui, ó, é a primeira, não é nem a primeira, né? É a quarta, porque na verdade a gente conta de trás para frente, né? Então, essa daqui é a primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, tá? Então a gente traz para frente. Então, nessa primeira classe vai entrar a parte inteira do nosso número misto lá em cima, tá? Então a parte inteira é tudo que vem antes da vírgula. Então no nosso caso aqui, o que vem antes da vírgula é somente o número 1. Esse 35 ele vai entrar na classe seguinte. Então vai ser 0,35, Thiago? Não, vai ser na ordem mesmo. Então esse 3 ele entra imediatamente depois do 1 e o 5 imediatamente depois do 3. E agora? Bom, se deve se lembrar sobre aquela história dos zeros à direita. Geralmente a gente fala que a pessoa é um zero à esquerda, né? Seria um zero aqui. Só que quando você trata de número decimal, da parte depois da vírgula, zeros à direita também não acrescentam valor a esse número. Então eu posso colocar quantos zeros eu quiser, de forma que para poder preencher esse número, basta eu ir acrescentando zeros aqui. E aí, lembrando que a nossa ideia aqui é representar uma quantia em dinheiro, existem também os centavos. Essa aqui é uma parte em real. Existem os centavos, que é só botar a vírgula e as duas casas de centavos. Comparando com as alternativas, você vai encontrar a letra E. Questão simples, tranquila, direta, para poder acertar e já começar a subir a nota. Beleza? Vamos para a próxima questão então. Questão 2 do Enem 2015. As exportações de soja do Brasil totalizaram
4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa quantidade produzida em julho de 2012. Pelo texto, foram 4,129 milhões de toneladas, tá? Aí você pensa, tá, então é só eu pegar esse milhão, né, e escrever ali com uma potência de 10. Ah, mas por que uma potência de 10, Thiago? Porque olha isso aqui, ó, nas opções, ó. Tá tudo em potência de 10, né? E aí, se a gente for lembrar, né, como é que eu escrevo o milhão? O milhão a gente escreve assim, ó, né? 1 milhão tem 3 zeros. 1000 mais 3 zeros, 1 milhão. Utilizando potência de 10, é só a gente contar quantos zeros que nós temos. Repara que nós temos 6 zeros. E aí a gente troca isso daqui por uma representação em potência que é o 10 elevado a 6. O 10 elevado a 6 indica que são 6 zeros, tá? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vai dar 1 milhão, tá? Só poder entrar de acordo com as alternativas ali que a gente tem. Aí você pensa, tá, beleza, então o nosso 4,129, né, o 4,129 milhão, ele vai ficar multiplicado pelo 10 elevado a 6, e aí você olha e vai lá e marca a letra B, correto? Não está correto. Por que não está correto? Tem que ler a questão. Isso aqui se refere a toneladas e na questão está pedindo a quantidade em quilogramas. Então tomem o devido cuidado. No Enem eles adoram colocar a questão disso. Dá uma unidade, uma medida ali em uma determinada unidade e faz a pergunta com outra unidade. Tá? Então eu tenho que me preocupar, além de transformar 1 milhão em potência de 10, eu tenho que me preocupar em transformar a tonelada em quilograma. Alguém aí sabe quantos quilogramas que tem em uma tonelada? É isso, são 1000 quilogramas, tá? Então, uma tonelada tem 1000 quilogramas. Utilizando a ideia parecida com o que a gente fez ali no 1 milhão, você repara que o 1000 são 3 zeros. Então, ao invés de eu escrever 1000, vou utilizar a potência correspondente a esse 1000. E vou multiplicar ali. Vai ser 10 elevado a 3. Aí sim, eu chego na resposta em quilogramas. Tá, e como é que faz isso, Thiago? Pô, eu já sei, Thiago, eu estou multiplicando, então eu vou fazer 6 vezes 3 vai dar 18. Mas não tem 18 lá em cima, e aí? Não é? Porque, ó, 6 vezes 3 não é 18. Estou multiplicando, pô. Mas não é bem assim, né? Como que funciona a multiplicação de potência? Para não ter erro. Tem regrinha, mas olha só. A potência de 10 não tem erro, né? O que significa esse 10 elevado a 6? Significa que são 6 zeros. O que significa o 10 elevado a 3? São 3 zeros. Então, se eu tinha 6 zeros, estou acrescentando 3 zeros, vou ter no total, então, 9 zeros, tá? Então, recorda, ó. Isso aqui significa que são 6 zeros. Isso daqui são 3 zeros. Então, no total, eu vou ter que ter
9 zeros. Tranquilo? Melhor do que ficar decorando, que repete a base, soma os expoentes. Tá, beleza, e aí? É só você entender o que significa. Então, pessoal, a potência vai ser o 10 elevado a 9. Então, a resposta vai ser a letra C. Então, toma cuidado com as pegadinhas do Enem. Beleza? Próxima questão. Questão 3, Enem 2020. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Então, olha que carrinho bonitinho ali, gente. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Usando a notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Então vamos lá, ó. Então isso é uma coisa bem pequena, tá, gente? É coisa microscópica mesmo, tá? Microscópica. Micro é pequeno, tá? Muito pequeno. Então o carrinho de Fórmula 1 ali, ele tem 100 micrômetros de comprimento. Entenda o micrômetro como sendo um micrômetro, tá? É um metro muito pequeno. É uma unidade muito pequena do metro, tá? E ele fala que o micrômetro é a milionésima parte de um metro. Quando ele fala parte, é que para você poder obter um micrômetro, você vai pegar o metro, eu vou escrever aqui, tá? Então, ó, um micrômetro é você pegar um metro, tá? E dividir, né, milionésimo, e dividir em 1 milhão de partes. Então, o micrômetro ele é uma dessas 1 milhão de partes que você obtém quando divide um metro, tá? E aí, de novo, usando a notação científica, repara nas alternativas, todas elas têm potências, tá? Então, todas têm potências aqui, que representam os zeros, tá? Então, você está pensando aqui, né? Pô, o milhão são 6 zeros. Então, tecnicamente, seria um 10 elevado a 6, né? Vou até indicar aqui, isso aqui é 10 elevado a 6. Só que a gente tem aqui uma divisão. E aí, quando eu divido por 10 elevado a 6, eu até consigo representar isso, tá? Só que para poder corrigir, eu tenho que fazer uma correção no sinal ali em cima. Então, quando eu divido por 10 elevado a 6, eu obtenho o 10 elevado a menos 6 metro, tá? Então, esse é o micrômetro. Aí ele quer saber, aí toma cuidado, né? Que olha só, são 100 micrômetros de comprimento. Ele quer, por que a gente está fazendo tudo isso, né? Porque ele quer o comprimento do carrinho em metro. Então eu vou ter que usar esse 10 a menos 6. Você volta lá na pergunta e você localiza que o carrinho ele tem 100 micrômetros, que equivalem a 10 a menos 6 metros. Então, essa seria a resposta. Aí você olha lá nas alternativas e não tem, né? Porque até tem o 10 a menos 6 na letra D, só que o que está multiplicando ali é o 1. Mas tem que lembrar que na notação científica, no número que multiplica a potência, vou até colocar aqui o sinal do vezes, mesmo eu uso o pontinho ali, mas o sinal do vezes, é o número que multiplica a potência,
ele tem que ter uma parte inteira formada por um único algarismo, tá? Então, o 100 é um número inteiro que tem 3 algarismos. Eu só posso ter um. Então, a ideia aqui é pegar esse 100 e escrever ele, né, como 1,00, tá? Só que aí a gente tem que dar uma compensada nisso. Por quê? Eu não posso só chegar e mudar e fica por isso mesmo. Eu estou retirando 2 casas da parte inteira, não é? Olha só, eu peguei esses zeros aqui, ó, e eu estou retirando essas 2 casas da minha parte inteira. Para poder compensar, eu multiplico por uma potência que faz essas casas voltarem à parte inteira. Como eu tirei 2 casas, eu vou e coloco um 2 no meu expoente, tá? Repara que se você fazer essa multiplicação de volta, volta a ser 100, tá? E eu não posso esquecer que eu tenho aquele 10 a menos 6 ali. Agora é aquela coisa, né? Eu tenho 2 zeros. Aqui eu estou tirando 6 zeros, né? Então tenho 2 zeros, tiro 6 zeros. Vou ficar devendo, não vou? Mantenho 1. Se eu tenho 2 e tiro 6, eu fico devendo 4. Então vai ficar 10 elevado a menos 4. Se você olhar lá em cima, você vai obter exatamente a letra C. Tranquilidade? Dúvidas? Deixem nos comentários. Próxima questão. Questão 4, Enem 2017. As empresas que possuem serviço de atendimento ao cliente, SAC, em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço o número de protocolo de atendimento. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo do SAC o 390.978.467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro de 2012, foram abertos 22.580 novos números de protocolos. O algarismo que aparece na posição da dezena de milhar do último número de protocolo de atendimento registrado em 2012 pela empresa é. Então vamos às considerações, tá? Então, primeira coisa, né? Número de protocolos. Então você já deve ter se deparado com isso pelo menos uma vez na vida. Você liga para uma operadora de celular, você liga para uma loja grande, numa rede, eles vão sempre, ou liga para o banco, eles vão te informar um número de protocolo. Pouca gente anota. Hoje, com o celular, felizmente, você recebe esse número por mensagem, então você não perde esse número. Esse número tem uma importância, né? Pela questão que se você tiver algum problema no atendimento, seja uma ligação que cai, o atendimento é interrompido, seja uma falta de cortesia do atendente, você tem que reclamar, qualquer coisa, qualquer problema, você tem esse número anotado para você poder abrir uma reclamação ou então você dar continuidade ao seu atendimento depois, tá? Então, olha só, esse número ele é gerado a cada novo atendimento, esse número aumenta uma unidade, tá? Isso está falando na questão. Pelo que está dizendo ali, ó, ao término de janeiro, o número foi aquele lá, ó, 390 milhões e tanto. Então, ó, terminou janeiro, ou seja, o último número de janeiro foi aquele ali, ó, 390 milhões
978.467. E aí, de fevereiro até o fim de dezembro, foram mais 22.580. Ou seja, não é nem o último, né? O último vai ser a resposta. Aí, ó. De fevereiro a dezembro, foram 22.580 novos atendimentos. Para eu poder obter o último número de dezembro, que é o último número desse ano, né? O que eu faço, galera? Já que o número é gerado de maneira consecutiva a cada atendimento, basta eu somar isso aqui, né? Eu sei qual número terminou em janeiro e eu sei quantos atendimentos vieram depois de janeiro. Então, para eu saber que número que parou, é só eu somar. Então, 7 mais 0 é 7. 6 mais 8 é 14. Vai 1. 1 mais 4 é 5. Com 5 é 10. Vai 1. 1 mais 8 é 9. Com 2, 11. Vai 1. 1 mais 7 é 8. Com 2, 10. Vai 1. 1 mais 9 é 10. Vai 1. Aqui vai 1. 9 e 3. Então, esse resultado aí, ele corresponde ao último número que foi gerado nesse ano. A pergunta da questão é o algarismo que aparece na dezena de milhar. Então, deixa eu levantar um pouquinho aqui. O que é a dezena de milhar, pessoal? Tem que lembrar que os números, eles se dividem em classes, tá? Essa primeira classe aqui é a classe das unidades. A segunda classe é a classe dos milhares. E a terceira classe é a classe dos milhões. Lembrando que a gente olha sempre ao contrário, da direita para a esquerda. E as classes são de 3 em 3 algarismos. Então ele quer a dezena de milhar. Então ele quer milhar. Então eu vou olhar para cá. Então eu tenho 0, 0 e 1. Como é que eu sei olhar a dezena de milhar? Isso não tem nem o que fazer, gente. É coisa básica. Em qualquer classe, a ordem vai ser da direita para a esquerda: unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Então a dezena é sempre a do meio. Então, dezena de milhar vai ser quem? Nosso queridão ali, o nosso zero, tá? Então, resposta, letra A. Eu até marquei como marca-texto a resposta, que bonito. Letra A. Certo? Então, o milhar, ele faz referência à classe, e a dezena de milhar, né, é a ordem dessa classe, que ordem que eu estou trabalhando. Beleza? Próxima questão. Questão 5, Enem 2015. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,10 mm, 3,021 mm, 2,96 mm, 2,099 mm e 3,07 mm. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros D. Então, ó, tem que ser o mais próximo possível de 3. Vou até anotar aqui embaixo, ó. É o mais próximo de 3 milímetros. Então nós temos, ó, vou até anotar aqui embaixo.
3,10, 3,021, 2,96, 2,099 e 3,07. Então, a pergunta dele é simples. Qual que é mais próximo de 3? Não importa se é para cima ou se é para baixo. Tem que ser o mais perto. Aí você pode até olhar e você pode acabar se enganando, tá? Toma cuidado. Porque olha só. Essa primeira aí, esse 3,10 que a gente fala, aí depois a gente fala 3,21. Tem um certo cuidado, né? Que não é a mesma coisa, tá? Porque no 3,21, entre aspas, tem um zero ali no meio, né? A primeira coisa a fazer, para não ter erro, é igualar as casas decimais. E como que eu igualo a casa decimal? Acrescentando zeros. E nós ficamos com 3,100, 3,21, 2,960, 2,99, 0,99, né, como quiser, e 3,70, 3,070. A ideia aqui é saber o mais próximo de 3. Igualando a casa decimal, a gente tem condição. Porque olha só, o primeiro, ele passou, né? Esse aqui, ele passou 0,100. Se fosse 0,100 para baixo, estava perfeito. O segundo passou, botei uma vírgula aqui, não sei porquê, 0,021. Está mais próximo que o primeiro. O terceiro faltou, né? Esse aqui faltou 0,040. Aí esse aqui é uma enganação, tá? Cuidado. Tem gente que acha que faltou um só nesse aqui. Só que se eu aumentasse 1 milésimo nesse aqui, ia dar 2,100. Esse aqui, na verdade, é 901. Faltou pra caramba. Faltou demais. E esse aqui, ele passou 0,070. Se você olhar para depois da vírgula, você tem 100, 21, 40, 901 e 70. O que está mais próximo do 3 é esse aqui, é o 0,021. Então a nossa resposta vai ser a letra C. Certo? Bom, acabamos por aqui nossa primeira aula, tá? Ficou aí um pouquinho menos de meia hora, né? Como vocês podem ver, umas 5 questões. Se as aulas já não. Eu combinei na aula inaugural, né? Só um recadinho final aqui. Eu combinei na aula inaugural de soltar as questões separadas, né, em cortes. Então dá uma olhada no canal se já está em corte. Se não tiver, vai estar em breve aí. Não deixe, tá, de se inscrever se não for inscrito. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos. Eu aguardo vocês na próxima. Valeu!